Que tal checar se você conhece mesmo o reino animal? Este quiz divertido vai te ajudar nisso. Você vai precisar adivinhar se a afirmação é falsa ou verdadeira antes que eu revele a verdade. Não se esqueça de anotar seus pontos e compartilhe seu resultado final nos comentários. A cabeça do flamingo precisa estar invertida enquanto ele come. E aí, o que você acha? Isso procede? Sim, é verdade. Os flamingos são famosos pela cabeça virada para baixo e por se equilibrarem em uma perna só em águas rasas. Eles precisam usar as cerdas que ficam no topo de seus bicos quando querem filtrar a água lamacenta que acaba vindo com a comida. É por isso que eles comem com a cabeça invertida. Se eles comessem como a gente, não conseguiriam filtrar a comida direito. Os animais têm impressões digitais? Sim, eles têm, mas só alguns, como koalas, gorilas e chimpanzés. As impressões digitais são pequenos sulcos na pele. Elas aumentam a aderência quando tocamos em superfícies lisas. Quando você aumenta o tamanho da área de contato entre a superfície e os dedos, fica muito mais fácil se pendurar em coisas e ter uma pegada firme e segura. Cerca de 5 milhões de anos atrás, antes de os primatas começarem a andar em pé e deixarem as árvores de lado, eles precisavam ter uma pegada bem forte. Tinham que saltar de uma árvore para outra sem cair e conseguindo pegar uma pedra ou outra ferramenta que precisavam usar. Sabe o que é mais legal? Os koalas têm impressões digitais tão parecidas com as dos humanos que podem prejudicar investigações se tiverem passado pela cena do crime. Aqui está uma super fácil. Os lobos uivam mesmo para a lua? Bem, isso é um mito. Sim, os lobos uivam à noite, mas o que eles podem fazer se esse é o horário em que estão mais ativos? E sim, eles olham mesmo para cima enquanto uivam. Mas não por estarem olhando para a lua, e sim porque isso ajuda o som a percorrer distâncias maiores. Assim, outros lobos conseguirão ouvi-los, mesmo que estiverem a mais de 1 quilômetro de distância. É assim que esses animais se comunicam. Os lobos têm até um som específico que usam caso se percam de sua matilha. Os gambás são criaturinhas fedorentas, mas fofas, e ficam ainda mais bonitinhos quando se penduram pelas caudas em árvores. Eles fazem isso mesmo? Não passa de mito. Assim que esse animal atinge a fase adulta, não aguenta sustentar seu próprio peso por mais de alguns segundos. Os gambás ficam pesados demais e não aguentam ficar pendurados pela cauda. Mas eles usam suas caudas para se equilibrar e para se agarrar a troncos de árvores quando estão subindo nelas. O peixinho dourado tem uma memória de segundos. Verdade ou mentira? Apesar de serem representados assim na maioria das vezes, isso é um mito. A verdade é que esses peixes conseguem se lembrar de coisas durante meses ou até anos. De modo geral, os peixes dourados são muito inteligentes. Se eles receberem alimento por um lado do tanque o tempo todo, aprenderão rapidinho que precisam ficar naquele lado se quiserem ganhar comida. Outra coisa, se você mostrar que apertar uma almofada azul trará uma recompensa, no caso comida, e que apertar a vermelha não traz recompensa alguma, o peixe aprenderá rapidinho o que deve fazer para ganhar uma refeição. Quando um golfinho está dormindo, metade de seu cérebro fica acordada. Verdade ou mito? Desta vez não é mito. Os golfinhos são mamíferos marinhos, mas respiram com a ajuda dos pulmões e não por meio de guelras como os peixes. Os golfinhos conseguem prender a respiração por um bom tempo. Isso é verdade, mas ainda precisam subir à superfície para pegar um pouco de ar. É por isso que os cérebros deles nunca ficam totalmente adormecidos. Eles precisam ter controle motor suficiente o tempo todo para que o animal saiba quando precisa subir para tomar um fôlego. Os golfinhos também ficam com o olho aberto o tempo todo durante o sono. Os papagaios são egoístas e gananciosos. Eles não gostam de compartilhar coisas com outros membros de suas espécies. Isso é mito. Tudo depende da espécie, mas muitas aves, incluindo o papagaio do Congo, sempre se ajudam sem problema algum. Os papagaios são simpáticos e gostam de ajudar os outros, mesmo que esses outros não sejam seus amigos. Dizem que o caranguejo fantasma usa os dentes pequenos que tem na boca para rosnar. O que você acha disso? Verdade ou mentira? Bem, é mentira, mas parcialmente verdade. Esses caranguejos rosnam mesmo, mas eles fazem isso usando dentes que ficam no estômago, podendo intimidar outros animais com suas garras.
Mas quando isso não é suficiente, eles produzem sons assustadores com a ajuda dos dentes que ficam em suas barrigas. Eles têm 3 dentes principais que são duros e compridos, 2 laterais e um medial, que pertencem ao aparelho gástrico do caranguejo. Esses dentes também mordem a comida se esfregando uns nos outros. Seu cachorrinho tem menos papilas gustativas do que você. Tic-tac, estou esperando sua resposta. É verdade. Pode parecer que seu bichinho de estimação sente o mesmo sabor do jantar que você. Mas a verdade é que esses animais têm uma organização diferente das papilas gustativas. Os cães têm apenas 1.700 papilas, enquanto os humanos têm cerca de 9.000. Mas eles ainda conseguem distinguir os mesmos 4 sabores básicos e não gostam muito de sal. E por falar em cachorros, eles não enxergam cores. Verdade ou não? Desta vez é mentira. Muitas pessoas acreditam que os cães só enxergam o preto e o branco, o que não é verdade. Eles também conseguem enxergar azul e amarelo, o que os torna daltônicos da mesma forma que algumas pessoas o são. Os cães têm 2 tipos de receptores de cor em seus olhos, enquanto as pessoas, em média, têm 3 tipos. As galinhas não têm dentes. Não é bem assim que as coisas funcionam. As galinhas podem desenvolver dentes. Elas tinham dentição cerca de 70 a 80 milhões de anos atrás. Apesar de eles terem ido embora, as galinhas ainda têm os genes necessários para ter dentes, o que significa que podem voltar a desenvolvê-los algum dia. Se as vacas tivessem listras como as zebras, as moscas não as incomodariam. Sim ou não? Isso é verdade. As vacas precisam afugentar moscas o tempo todo. E as listras das zebras agem como um repelente natural de insetos. Parece que as listras funcionam como uma espécie de disfarce. Elas bagunçam a visão dos insetos e os confundem. As ilusões de ótica fazem o mesmo com a gente. Por falar em vacas, você acha que elas são animais sociáveis ou que preferem viver isolados, curtindo a própria companhia? Elas são criaturas com vínculos sociais fortes e adoram estar entre seus amigos. Um estudo feito em 2013 mostrou que era muito estressante para as vacas ficarem separadas de suas melhores amigas. Nós também somos assim, né? Os polvos têm 2 corações, ou têm um só, como os mamíferos? Nenhum nem outro. Os polvos têm 3 corações. Esses animais usam 2 corações para bombear sangue para suas guelras, e o terceiro transfere sangue para outras partes do corpo. Se você acha isso bizarro, o que me diz do fato de os polvos terem 9 cérebros? Além do cérebro central, eles têm um mini-cérebro em cada braço. Isso permite que os braços ajam de forma independente. Aqui está mais um fato sobre esses animais. O sangue deles é azul. Isso acontece porque a proteína do sangue deles, que carrega oxigênio para o corpo, contém cobre. Os polvos também conseguem sentir sabor dos alimentos com seus braços e se movimentam a uma velocidade de 40 km por hora. De todos os animais, os ursos polares são os que têm pelagem mais grossa. Você concorda com isso? Pode parecer verdade no começo, afinal eles precisam de muita proteção para sobreviver ao frio intenso. Mas mesmo assim é falso. A pelagem do urso polar tem 2 camadas e é feita de forma a prender o ar perto da pele. É por isso que a pele deles continua seca. Legal! Os touros ficam enfurecidos quando veem a cor vermelha. Verdade ou não? Você não é o único que pensa que eles ficam bravos quando veem alguém balançando alguma coisa vermelha na frente deles. Mas a verdade é que os touros não enxergam a cor vermelha, assim como outros bovinos. O que os tira do sério é o movimento, não a cor. Se tocar em um sapo ou rã, você terá verrugas. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Parece conto do vigário, né? É porque é um mito, e provavelmente surgiu porque muitos sapos e rãs têm pele cheia de bolinhas. As pessoas costumavam achar que essas bolinhas eram contagiosas. Quanto às verrugas, elas não são algo transmitido entre animais e humanos com tanta facilidade.